Tem uma trajetória de basicamente 6 anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios. Por 5 anos, dedicada a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção, até que não se sentia mais preenchida com aquilo. Decidimos criar o Pinhoncast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos. Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E antes de começar a nossa conversa, já deixe seu joinha aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem mais quer essas informações, segue a gente nas outras redes e vamos ao nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o professor Gustavo, Alexandre meu sócio, eu, Juliana. Alexandre, por favor, dê as boas-vindas. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite Ju, boa noite professor, obrigado pela presença, vai ser maravilhoso. E vamos lá, né? Vamos lá, professor, por favor, se apresente pra gente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Se apresentar, sim, direto. Fala sobre a sua vida, tudo que você quiser. Tudo a fazer um monólogo agora, assim, né? Bom, meu nome é Gustavo Frutuoso Loyola, Gustavo Loyola, né? Atualmente eu sou professor em temas de inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, cooperativismo. Dou aulas ali no ISAI, na FGV, em diferentes disciplinas, especialmente em programas de MBA e pós-graduação. Trabalho bastante com sustentabilidade também em todo esse contexto. E também trabalho no Ebanks, né, startup aqui de Curitiba. Startup não, já deixou de ser startup faz um tempo. Trabalho lá na construção do programa ESG, então o Ebanks está passando por essa fase de construir e trazer esse tema ESG, de sustentabilidade, para dentro, né? Então entrei lá recentemente para trabalhar com isso. Tem sido um processo bem legal de construção. Também sou estudante de PhD na FGV, na Escola de São Paulo, na área de administração de empresas, gestão de operações e sustentabilidade. E tenho também um cargo no Prime, que é uma iniciativa da ONU voltada para a educação executiva responsável, onde eu sou presidente para a América Latina e Caribe. Então, ajudo muito na implementação desses princípios e a discussão dentro de escolas de negócio aqui na nossa região. Basicamente isso. Eu sou casado, tenho um cachorrinho, moro aqui em Curitiba há uns 15 anos mais ou menos, sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha, chamada Santo Anastácio. Vim para cá para estudar e acabei ficando. E é isso, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Em resumo, professor, você gosta de estudar bastante? Pois não sei, assim, né? No caso, as coisas vão indo, né? Eu vou começar com a primeira pergunta. O que te levou para o lado da sustentabilidade e você poderia explicar um pouquinho melhor o que seria a sustentabilidade em negócios? Isso eu ia perguntar mesmo. Legal. Olha, me perguntaram esses dias como que eu cheguei na sustentabilidade e eu acho que nunca foi uma escolha efetiva, assim, foi um caminho meio que natural, assim, por assim dizer. Minha primeira formação foi em publicidade e propaganda, então quando eu vim para cá, eu vim para estudar na Federal Publicidade, depois eu estudei ele mais uns 2 anos para relações públicas. Então, meu objetivo na época era trabalhar com marketing, comunicação, e trabalhei por um período, né, dentro desses temas, né, de comunicação, estratégia de marketing e tal. Fui coordenador de marketing, gerente de marketing de algumas instituições. Só que aí, em determinado momento, eu mudei um pouco de carreira, comecei a trabalhar com o terceiro setor. Então, muito talvez por, não sei, tinha um interesse com lidar com empreendedorismo, que era um tema que estava começando a surgir na época, a crescer, né, empreendedorismo social, etc. Aí acabei trabalhando um período na Aliança Empreendedora. E ali fui para a Choca, que é uma organização pioneira aí mundial tratando esse tema de empreendedorismo social, onde trabalhei lá por uns 3 anos com comunicação, mas também com engajamento de jovens, olhando para esse lado do empreendedorismo social.
E aí, nesse processo também de transição, nesse meio do caminho, trabalhei com outras coisas também, trabalhei com intercâmbio bastante tempo, fiz alguns projetos de voluntariado também em algumas organizações. Então, eu sempre gostei muito de atuar com coisas diferentes, atuar com temas relacionados a empreendedorismo, gostei muito de trabalhar com o terceiro setor. E aí, quando eu entrei no ISAI, na época, eu entrei para cuidar de um programa de voluntariado executivo, por essa expertise de terceiro setor. E lá, a instituição em si, ela trazia muito forte esse tema de sustentabilidade e responsabilidade social. E foi lá que eu conheci sobre isso e aí entendi um pouco de como os mundos se conectavam, né? Então, quando eu falo hoje, né, de sustentabilidade empresarial aplicada dentro das organizações, né, o tema sustentabilidade ele está muito atrelado a um conceito de equilíbrio, né? Onde você tem ali um equilíbrio entre a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica. Então, por muito tempo, trabalhei muito com dimensão econômica, né, com marketing, comunicação, etc., né, vendas e todo esse caminho. Depois, fui muito para a área social, né, terceiro setor, e aí percebi como isso se conectava nesse conceito de sustentabilidade. Né? Então, trazer isso para dentro das estratégias das organizações, isso é algo que eu tenho muito, muito claro, muito forte. Eu acho que a gente tem que trazer sustentabilidade para dentro dos negócios e considerar que é possível, sim, prosperar financeiramente, né, como um modelo de negócio tradicional, ter rentabilidade, lucratividade, prosperidade financeira, ao mesmo tempo que você respeita o meio ambiente, respeita o planeta, está consciente dos impactos que a sua empresa ou organização tem e também os impactos que ela tem na sociedade, né, nas pessoas, na comunidade onde ela está inserida, nos próprios funcionários, etc. Então, eu vejo que sustentabilidade empresarial, né, isso dentro das organizações, é isso, né? Fazer negócio sem prejudicar o outro ou o planeta, né? Garantir que tua empresa está funcionando bem, né, em respeito a todo esse ecossistema, né, onde ela se relaciona e se conecta. E as organizações brasileiras, professor, nós estamos bem com parte de sustentabilidade, nós somos aí para outros... Comparado com outros países, né? Exatamente, a gente consegue, somos assim positivos, estamos fazendo o dever corretinho? Eu acho que sim, sabe? Claro que, bom, a gente precisa considerar o aspecto de um país como o Brasil, né? Imensidão, tamanho. Num país como o nosso, grande, um país com uma democracia nova, um país novo, por assim dizer, né? Comparado com os outros países do mundo, e todo o contexto socioeconômico que a gente tem aqui. Então, é difícil a gente comparar, por exemplo, com empresas europeias, né, que já tem esse tema de sustentabilidade há muito tempo e como parte da própria cultura. Mas, né, trazendo isso para a América Latina, por exemplo, né, o Brasil ele vai bem, né, dentro desse contexto empresarial, assim, especialmente. Eu vejo que isso é algo comum também em países em desenvolvimento, né, ou às vezes países subdesenvolvidos, que as empresas elas acabam assumindo um papel de protagonismo de mudança. Né? Então, na falta, por exemplo, de uma assistência de governos ou de políticas públicas ou de uma inércia da própria sociedade, a sociedade cobra um pouco do setor empresarial para que ele participe e seja parte das soluções. Né? Então, é aquela máxima, não, isso é culpa da empresa ou isso é culpa do governo, porque né, nunca é culpa nossa. Né? Mas, assim, existe essa pressão forte da sociedade e as empresas também passam a entender, e aí muito nos últimos anos, que, bom, para ela ter um mercado para vender, esse mercado precisa ser próspero, né? As pessoas precisam ter dinheiro para comprar. Então, de que forma eu posso contribuir para que a sociedade cresça e seja melhor para que eles possam comprar a minha empresa? Né? Então, é um negócio, né? Um jogo de negócios. Então, eu vejo que isso tem crescido muito no Brasil e as empresas assumem esse papel. Bom, né, nos últimos 2 anos, aí nesse contexto de pandemia, a gente viu muito setor privado fazendo muitas iniciativas, diferentes modelos de negócio, ajudando no processo de recuperação econômica. Por isso, né, eu preciso de uma sociedade próspera para o meu negócio prosperar, né? Excelente. Então, eu acho que sim. Mas eu tenho uma visão otimista, né? Então vai ter gente que vai falar, não, o setor brasileiro está muito atrás, etc. Não é o melhor, mas eu acho que dentro do contexto que a gente tem,
vem crescendo e se desenvolvendo e existe, claro, muito espaço para crescer cada vez mais, né? Especialmente se a gente considera pequenas e médias empresas, né? Que ainda patinam um pouco nisso, talvez por falta de conhecimento do tema, né? Mas se a gente pega grandes empresas, isso já avança bastante nos últimos anos. E nesse novo modelo de negócio que a gente viu acontecer e que você já citou também, quais são as principais características que esse novo modelo de negócio traz e quais os benefícios delas? Comparado a como era antes da pandemia, né? Que teve, tipo, a nova era industrial, assim, não industrial, né? Digital, no caso. Sim. Olha, eu acho que assim, antigamente, e tem um cara que é o Friedman, foi um grande economista e tal, e no início, né, no começo do boom dos negócios ali, ele dizia que a máxima do negócio é ser um negócio, né? Então, o propósito do negócio era exclusivamente lucro, rentabilidade. Sim. Então, nos anos 70 também, desculpa interromper, isso, anos 70, né? Isso, exatamente. Então, naquele boom de produção, de desenvolvimento, indústria, etc., crescendo, então, o propósito do negócio, lucro. E aí, né, isso funcionou por muito tempo. E ele entendia, né, ele trouxe isso funcionou, né? Mas ele trouxe isso para o mercado, essa primazia, que pegou muito forte. Então, o que ele dizia era que, bom, o papel social da empresa era ter lucro, pagar seus impostos e contratar funcionários. Então, fazia isso, estava cumprindo o papel social. Os outros temas relacionados à desigualdade, meio ambiente, etc., não era responsabilidade das empresas. Então, as empresas se abraçaram nisso. Só que aconteceu, né? Bom, hoje a gente sabe que o potencial que as empresas têm de transformar a realidade dos países, das regiões, é muito grande. A gente tem empresas que têm PIB maior que muitos países. A gente tem empresas multinacionais, transnacionais que têm mais funcionários do que cidades, regiões, estados, etc. Então, esse papel é muito grande. E eu vejo que, bom, nos últimos anos, e aí muito potencializado pela pandemia, tem se discutido muito num processo de reinvenção do capitalismo, né? Um modelo de capitalismo que olha aí para a sociedade, né? Para as partes interessadas, né? Você sai de um modelo capitalista que olha só para a primazia do investidor, né? Que é o dono da empresa, então tem que ter lucro acima de tudo para esses caras que investem aqui, e o resto não me acompanha. Para um modelo onde, bom, eu posso ter riqueza aqui para os investidores, né, para quem tem o capital na empresa, mas eu posso crescer junto com a comunidade onde a minha empresa está. Eu posso fazer o meu papel social, que é ajudar as pessoas a se desenvolverem, que é garantir condições dignas de trabalho para os meus funcionários, que é olhar para o meio ambiente de uma maneira integrada, né, entendendo que eu preciso ter uma empresa para durar mais 100 anos, 200 anos, que ela tenha recursos, que ela tenha, né, possa ter recursos para explorar, que ela possa ter um planeta, um mercado consumidor. Então isso mudou muito recentemente, acho que pós 2019 ali mais ou menos, onde teve uma discussão grande nos Estados Unidos ali com CEOs de grandes empresas, né, que fizeram ali um statement falando dessa necessidade do capitalismo se reinventar. Depois, no ano seguinte, o Fórum Econômico Mundial discutiu e aí logo veio a pandemia. E daí, ficou muito claro, né? Falou, esse modelo que a gente veio até aqui foi o que, evidenciou desigualdades, né? Muitas coisas que a gente viu por aí, né? Então, eu acho que a gente vive agora uma nova era e que vai ser crescente nesse contexto. E os diretores executivos agora estão entendendo isso, professores estão tentando, na verdade, conseguindo aplicar essa parte, porque o que eu vejo, né, como formação também, o sucesso das empresas também se leva pela questão da gestão de pessoas, os funcionários, né? E como é que tem sido isso também, professor, essa parte? Isso dá para também aplicar em conjunto com a gestão de pessoas, a sustentabilidade? Cara, com certeza, sim. Eu acho que tem 2 pontos, né, nessa questão dos executivos começarem esse processo de transformação, né? Às vezes vai ou pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor sempre teve algumas empresas que têm as suas ações, estratégias, porque elas acreditam, né? Já acreditavam que precisava fazer isso. Só que hoje, né, também o próprio mercado investidor, né, a sociedade em si, ela já tem uma visão diferente, né? O consumidor, ele quer consumir de empresas que se preocupam com o outro, com a sociedade, e a gente tem esse potencial de escolha hoje em dia, né? O mercado é muito competitivo, então você pode usar esses critérios, vamos dizer, subjetivos para escolher a empresa que você quer comprar e consumir.
E o mesmo vale para os funcionários, né, para a gestão de pessoas. Se a gente olha para a dimensão S ali, de sustentabilidade ou ESG, que seja, é lidar com pessoas, né? Então, se você tem uma empresa, uma organização que se preocupa com a sociedade, que está olhando para o meio ambiente, etc., o teu funcionário ele tem muito mais motivação e vontade de trabalhar, né? De fazer parte daquilo, né? De entender que se aquilo for genuíno, efetivamente, ele quer contribuir dentro desse processo, né? E a empresa que sabe utilizar disso, né? Ela consegue garantir mais motivação, mais inovação dentro do ambiente de trabalho. Hoje em dia é tão importante, né? Retenção de talentos, né? De você manter a pessoa dentro da empresa, atrair funcionários que estejam conectados a esse propósito, né? E aí se a gente pega a geração Millennials, é 100% isso, né? Sim. Querem trabalhar em empresas que estejam alinhadas com propósitos pessoais, em coisas que acreditam. Então, assim, eu acho que o maior vetor para uma estratégia eficaz de sustentabilidade é através das pessoas mesmo, né? Dos funcionários. Porque senão, né, pode ter o interesse da autogestão, pode ter o interesse do investidor, pode ter, mas se as pessoas não estiverem conectadas com esse propósito, integradas nisso e quiserem fazer parte dessa transformação, não adianta. Assim, não vai. Não é só produzir lucro. Já passou essa fase. Assim, pô, já tô aí com empresas assim que às vezes, pô, a gestão queria, né, trazer sustentabilidade, etc. Só que se você não consegue transmitir para a empresa inteira a importância do tema, como todas as áreas se relacionam, como tudo isso se conecta, o papel individual de cada um, não avança, né? Porque as pessoas simplesmente não compram isso, né? Não compravam, né? Mas hoje em dia isso muda. Eu acho que é o principal vetor para isso, um bom relacionamento com os funcionários e trazer, engajar, etc. Que começa desde a seleção, né? De pessoas que você traz. Desde da imagem que você quer passar da empresa. Também. Professora, eu tenho 2 perguntas, que daí você escolhe a ordem que você quer responder. Tá bom. Um caso de sucesso, na sua opinião, de todos que você já estudou, no quesito do sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental e social. E também a questão dos millennials, eu já vi várias vezes, até não era claro pra mim isso, mas eu comecei a ver vários vídeos falando que a nossa geração, millennials, né, é a geração mais pobre, mesmo tendo bastante estudo e bastante, qual que era a outra palavra? Bastante estudo e trabalhando bastante, né, tipo, não tendo preguiça de trabalhar. Por que isso acontece? Eu não sei se está na sua alçada, mas acredito que sim, por tudo que você falou. Por que isso acontece e como que a gente pode melhorar isso? Porque a gente foi ensinado que você trabalhando, você ia ficar rico. E a gente vê que não é isso, porque a gente trabalha mais do que muita gente já trabalhou. E a gente tem muito mais estudo do que todas as pessoas das gerações passadas anteriores tiveram, desculpa. Então, explica pra gente um pouquinho dessa parte, por favor. Legal. E depois o caso de sucesso também. Eu vou trazer uma percepção que eu tenho, sabe? Eu acho que é um contexto diferente de sucesso, né? Talvez a gente esteja olhando para essa geração com o conceito do que é ser bem-sucedido de outra geração, que era justamente isso. Não, você é bem-sucedido quando você tem muito dinheiro e adquire muitos bens. Né? Esse é o conceito de sucesso e muitas vezes é o conceito que a gente foi ensinado. Você vai lá, trabalha, ganha dinheiro, compra seus bens, compra um carro, compra casa, depois compra casa na praia, depois compra outro carro, depois compra não sei o que, que é esse o conceito de sucesso. Só que eu vejo que a geração millennial, né, é uma outra relação, né? Então, apesar de ser, como você falou, né, uma geração que estuda mais, tem mais oportunidades, trabalha mais, eu acho que a gente devia olhar para ver se é uma geração mais feliz e mais satisfeita consigo mesmo, né, de autorrealização, né? E aí a gente pode mensurar se é uma geração melhor sucedida. Talvez seja isso. Né? Eu vejo que hoje as novas gerações se importam muito mais em trabalhar conectado com um propósito, com o que quer, com o que acredita, e se deixa de acreditar e se conectar com aquela empresa, vai para outra empresa, e se deixa, vai para outra empresa, e né, tá disposta a sempre se reinventar e reconstruir a carreira em qualquer momento da vida, né? Eu acho que isso é muito positivo, porque faz com que você tenha esse dinamismo dentro do ambiente de trabalho, e às vezes não está conectado com o conceito de sucesso anterior, que é você ter uma estabilidade, você adquirir seus bens, acumular, né, a tua riqueza financeira, etc. Mas nessa geração eu acho que é muito mais livre, viaja mais, curte mais experiências, consome coisas de maneira diferente, né? Então eu diria que
depende do óculos que a gente está olhando, né? Você Então, não acha que a remuneração realmente é menor pelo estilo de vida que a gente tem hoje? Porque é essa questão, tipo, a gente realmente é uma geração mais pobre, não digo mais mal sucedida, Sim. mas a gente é mais pobre. Mais pobre. E o dinheiro é extremamente... Eu tenho a opinião que o dinheiro é extremamente importante, porque sem ele a gente não faz absolutamente nada. Sim. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Tipo, você acha que as nossas remunerações não estão piores ou a forma que a gente é remunerado não está de acordo com o que a gente entrega? Era esse ponto que eu queria chegar. Eu concordo com tudo que você falou. Sim, eu também acho que a gente tem um sucesso mental, de propósito, isso está cada vez mais claro, mas eu digo no quesito financeiro, assim. Entendi. Que eu acho que realmente a gente tá... Eu não sei se, por exemplo, se a gente olha para políticas de remuneração, etc., são muito diferentes das outras gerações. Assim, sinceramente, eu não sei se existe essa diferença do que está sendo pago hoje num contexto geral, claro, né? Porque se você olha por competitividade, né? Hoje em dia você tem muito mais gente qualificada no mercado, então você, tipo, joga com remuneração, né? Então, bom, tem muita oferta, a empresa, dependendo do perfil da empresa, ela vai, pode diminuir o salário, e porque tem muita gente querendo ser contratado. Isso pode acontecer também, né? Você tem mais disponibilidade no mercado de pessoas qualificadas, né? Então você pode pagar menos por essas pessoas qualificadas, porque tem muita gente no mercado. Por outro lado, tem uma questão de poder de compra também, né? Então, assim, o que você comprava, sei lá, 10 anos atrás com R$20, você não compra hoje. E o salário não acompanha essa evolução. Nem um pouco, né? Então, assim, também eu acho que tem esse contexto, assim. Então, não sei te dizer, assim, bom, agora eu fico mergulhado em metodologias, etc, eu sempre olho pro todo, né? Então eu nunca consigo dar uma resposta direta em relação a isso, porque eu acho que tudo depende do que a gente vai analisando. Se a gente está analisando poder para analisar pobreza e riqueza, se a gente está analisando o poder de compra, talvez não é só o salário, talvez é o contexto todo. Também. Ou, por outro lado, se a gente pode estar analisando salário, mas também é isso de competitividade. O mercado está mais cheio de profissional, então você pode brigar por preço, que é algo que acontece também. Com certeza. Né? Então, comenta também, prof. Essas empresas mais inovadoras, startups, por exemplo, eu já até tive algumas experiências assim, que você consegue até estar negociando salários, benefícios ali, né? Já é uma metodologia diferente de empresas mais tradicionais, né? Sim. A gente consegue estar negociando um salário, alguns benefícios, né? Eu acho, e talvez também tenha uma questão dos próprios millennials de pesar outras coisas na balança, né? Que pode ser isso, assim, também. Não sei, né? Tô jogando perspectiva, né? Você aceita receber um salário menor, mas você aceita ter uma flexibilidade maior no ambiente de trabalho, trabalhar numa coisa que você gosta, né? Poder, tipo, sei lá, trabalhar de casa, ou ter um ambiente legal lá, sei lá, tem uma mesa de ping-pong, né? Você trabalha com gente da tua idade, trabalha em desafios todos os dias, então você pesa e aceita receber menos por isso. É certo ou errado? Não sei. Depende da pessoa, né? Depende. Será que a gente está vivendo num mundo onde a gente coloca um monte de apetrecho em volta para explorar a mão de obra? Não sei. Também tem isso. Também tem isso. Então, o assim, pessoal não olha para isso também, né? Então eu acho que é complexo. Pergunta complexa. Não, sim. É pra ser mesmo. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta certa. Eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que são várias coisas que influenciam, né? Eu acho que sempre tem empresas que vão querer jogar com isso, né? E aí você constrói um mundo de fantasia para atrair mão de obra barata, por exemplo. Isso sempre teve, sei lá, né? Trabalhei com publicidade num período e bom, tinha gente que trabalhava em agência, trabalhava tipo 15 horas por dia, amarradão, sim. Meu Deus, é o trabalho da minha vida, e ganhando, sei lá, R$200, sabe? Na época, assim. Então, por isso, né? E aí, algumas empresas acabam se explorando, aproveitando disso também, né? Mas aí, no fim, a gente entra em ética, né? Ética empresarial, organizacional, né? Então, o que é certo, o que é errado. Às vezes tem, às vezes não tem. E será que esse cenário, possivelmente até mude, professor? Porque a nossa geração vai começar a tomar essas lideranças também, né? A gente vai começar a falar, olha, será que talvez não é mais interessante o benefício assim? Sim. Ou mudar um pouco de salário, né? Sim. Então, o nosso futuro pode ser melhor, então. Por isso que eu sou otimista, assim. Eu vejo que agora a gente está num momento bem de transição geracional dentro das organizações.
né, onde geração Baby Boomer, a própria geração Y, ela está meio que começando a mudar de posição dentro do ambiente das organizações, e a geração Millennial está começando a assumir posições de liderança, processo de tomada de decisão, decisão de investimento, de contratação, etc. Então, né, a gente começa a ver um novo olhar organizacional dentro da perspectiva da geração Millennial, que até alguns anos atrás não tinha esse poder de influência, né? E hoje em dia já existe. Então, por isso que eu sou otimista, inclusive nos temas de sustentabilidade, né? Que geração millennial é mais conectada com isso. Então, a partir do momento que essa geração estiver nas empresas, tomando decisão, etc., e com poder de consumo, eu acho que a gente dá um gatilho em relação a isso também, né? Então, evolui um pouquinho. E quanto tempo você acha que isso pode acontecer? Que a gente está começando ainda, né? Eu acho que a gente está vivendo isso agora, sabe? Então, é agora, no presente, assim. Então, a mudança está acontecendo. A mudança está acontecendo. A mudança está acontecendo. Então, é bem esse momento que a gente está vivenciando. Eu acho que a pandemia, não gosto de dizer que teve coisas boas da pandemia, porque, né, não tem como trazer esse tipo de situação, mas esse contexto social e econômico que a gente vivenciou, de ruptura, efetivamente, ele mudou muita coisa, ligou um monte de chavinha de ignição, então a gente não volta para trás mais, né, ao meu ver, né, a gente caminha para frente. Então a gente está bem nesse momento de transição, na minha visão, na minha percepção. Eu concordo e fico muito feliz. E otimista também, né, nesse ponto. Eu gosto de ouvir isso para ficar otimista. Porque todo mundo fala, né? Porque tudo vai acabar, o Brasil vai entrar numa crise. Nossa, eu acho que vai mesmo. Não, a gente já tá vivendo a crise já. Eu acho que daqui para frente, como meu professor sempre falava, você sempre vai sair de uma crise. Sim, é impossível você viver a crise para sempre. Só não sabe quando que você vai sair, mas vai sair. Então, eu gosto de acreditar, e conversando com você dá mais esperança ainda, porque eu tenho essa visão igualmente. Voltando no caso de sucesso. Caso de sucesso. Na sua perspectiva. Sustentabilidade. Olha, eu gosto de um caso muito interessante, né, que é o da Ambev. Ambev é uma empresa que nos últimos 5 anos, assim, mudou completamente 360, assim, trazendo muito tema de sustentabilidade para dentro do DNA da organização, assim. Eu acho que é uma empresa que foi possível acompanhar essa transformação tanto dentro, né, internamente da gestão, na forma de lidar com as pessoas, com os funcionários, colaboradores, etc., até externamente na forma com que a empresa se posiciona para a sociedade, né? Então hoje, quando você vê falar de Ambev, né, eu vi algumas pesquisas, alguns estudos recentes, né, que a marca Ambev, em alguns casos, ela tem mais força do que a marca das próprias cervejas, né, do grupo. Por exemplo, porque a empresa se posicionou muito tanto nos últimos anos, né, dentro das temáticas da pandemia, etc., trazendo muitas coisas, né, ajudando o hospital, laboratório, etc., produzindo álcool em gel, então fez muita coisa dentro desse contexto. Além de ter já uma estratégia de sustentabilidade crescente nos últimos anos, ali eles se abraçaram muito à temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então muitos projetos relacionados à água, que é a maior matéria-prima que eles utilizam, né? Então, lançaram a Água Ama, por exemplo, que tem todo o lucro revertido para projetos de água. Tem toda a estratégia de lidar com pessoas. Agora tem um processo grande de transição energética, né? De usinas, de usinas solares, por exemplo, para gerar energia, caminhões elétricos, trabalhando isso em toda a cadeia, revendo a quantidade de uso de água para produzir cerveja, trazendo campanhas de consumo consciente de bebidas alcoólicas, etc. Então foi uma marca que nos últimos anos cresceu bastante, se apropriando muito dessa estratégia de sustentabilidade, assim. E eu acho que eles fizeram uma jornada certinha, que eu considero o ideal, assim, né? Você começa refletindo internamente o que você pode melhorar dentro de casa, né? Ajeita a casa, dentro de casa, daí começa a inovar em relação a isso, né? O que a sociedade traz de oportunidade, o que é tendência, o que eu posso trazer de fora para melhorar dentro da minha organização,
e no fim eu comunico isso para a sociedade, né, de uma maneira muito direta. Então hoje você vê o tempo todo a Ambev falando sobre sustentabilidade, sobre diversidade, sobre eficiência energética, sobre papel social da empresa, organização em diferentes canais e meios, né? Então eu acho que eles fizeram uma jornada de sustentabilidade bastante eficaz, né? E aí isso traz resultado, bom, empresa de capital aberto, né? Isso traz resultado em rentabilidade, né, etc. Então é um case bem interessante que eu gosto muito de analisar, né, e discutir sempre em sala de aula também. Até a parte do lazer, né? Porque quando você pensa em cerveja, você pensa automaticamente no lazer. Sim. E quem trouxe todas as lives, quem começou a patrocinar todas as lives foi a Ambev, né? Então, quando você foi falando, eu liguei os pontos, assim. As vendas da Ambev na pandemia cresceram bastante, porque eles atrelaram. E é claro, tem um viés mercadológico, né? Sim. Óbvio, né? Então, e tudo bem, né? O que eu sempre falo, faça propaganda, divulgue, etc. Se você estiver fazendo mesmo o que você fala que você está fazendo, tá ótimo, né? Quanto mais falar, melhor. Para incentivar as pessoas a Sim, né? Exato. E ser sustentável, professor, as cidades inteligentes, que está bem na moda, né, esse termo, elas só começaram a ter esse termo de cidades inteligentes, aí essa gestão diferente, pela questão de ser sustentável? O que isso está atrelado, professor, nessas cidades inteligentes? Olha, eu tenho uma visão, para mim o conceito de cidade inteligente é uma cidade que ela é pensada para trazer benefícios para o cidadão, né? Então, de novo, a gente volta lá, né? O start é sempre a pessoa, o indivíduo, né? Então, como é que uma cidade pode garantir um melhor espaço, melhores serviços, melhor qualidade de vida para o seu próprio cidadão? Então, para mim, isso é uma cidade inteligente. Hoje, né, o termo ele traz muito das questões tecnológicas, né? Como a tecnologia pode ajudar esse processo. Mas vai além disso, né? E aí se conecta muito com sustentabilidade, porque o tema sustentabilidade ele é muito amplo, né? Ele vai desde garantir que eu tenha espaços de lazer dentro da cidade, parques onde as pessoas possam ter momentos de lazer ou possa ter uma melhor qualidade respiratória, né? Onde eu tenha árvores, né? Espaços verdes, etc., para garantir uma qualidade de vida e bem-estar quando o cidadão está na rua, ou que eu possa ter um melhor fluxo de transporte, de trânsito, que isso impacta no estresse do dia a dia, que impacta na saúde do cidadão, iluminação, né? Que traz economia de energia, e aí melhora a segurança, que melhora a qualidade de vida do cidadão, ou se eu tenho na palma da minha mão serviços que eu posso utilizar de saúde, agendar consultas, diminui meu tempo, diminui meu estresse, melhora a minha velocidade de atendimento, melhora a qualidade de vida do cidadão. Então, assim, como sustentabilidade é um tema muito holístico e sistêmico, né? Então, assim, se a gente coloca a pessoa no centro, né, e nessa interação com o espaço público, né, a gente colhe esses resultados e aí se aproxima do conceito de cidades inteligentes, né? E aí a gente traz a tecnologia para ajudar e a potencializar tudo isso. Mas, né, não adianta ter toda a tecnologia se eu não tenho no centro o bem-estar do cidadão, né? Então, garantir esse processo como um todo, né? Então, eu acho que uma coisa depende da outra, né? A tecnologia é um vetor não só para cidades inteligentes, mas como para sustentabilidade como um todo, né? Dentro das empresas e das organizações, porque você precisa inovar para fazer coisa diferente, porque não dá para fazer as coisas do jeito que a gente fazia antes, né? Então, eu preciso pensar em coisas diferentes, a inovação me ajuda, a tecnologia me ajuda a romper paradigmas, a criar coisas novas, etc. Então vale tanto para cidades quanto também para as organizações, né? Muito bom. Muito bom. Professor, fala um pouquinho sobre a ONU pra gente, que eu acho que você escuta muito isso e eu fiquei muito curiosa. Eu ia até perguntar, prof, pegando o gancho da Jolie também, como foi essa experiência de ser com o título de Chair, né, o que é também, professor, e as responsabilidades de Chair com a ONU? Como é que foi todo esse processo com a ONU? Legal. A ONU ela é uma organização, né, que ela foi criada lá depois da Segunda Guerra, e foi o primeiro esforço bem sucedido de colaboração entre os países, né? Então, se vocês lembram, até a Segunda Guerra, né, país querendo outro país, e disputa de território, briga, guerras, etc., conflitos. E aí quando surge a ONU lá nos anos 40, né, 1945, ela surge num conceito de colaboração, vamos juntar os países, né, entender que os países precisam um dos outros para a gente garantir um planeta próspero, né,
para a gente garantir que não exista uma terceira grande guerra, que pode ser ainda pior que a Segunda Guerra, e para ajudar os países que foram dizimados a se recuperarem, né, de diferentes formas, socialmente e economicamente. Então isso surge lá na época. Com o passar dos anos, né, a ONU ela hoje é um elefante, assim, né, e como qualquer elefante, demora para se mexer, vai para um lado, vai para o outro, né? Tem muitas dificuldades, etc. Tem um monte de agências, iniciativas, projetos, etc., que lidam com todos os temas que vocês podem imaginar dentro da sociedade, né? Dentro de todo esse contexto. O PRIME, né, que são Princípios para a Educação Executiva Responsável, é uma iniciativa da ONU atrelada ao Pacto Global, que é voltada para empresas, para organizações. Então, quando surge o Pacto Global, lá nos anos 2000, surge muito no contexto de... A ONU sempre foi muito de governos, né? Governos e países signatários que vão lá, se comprometem voluntariamente a ações, iniciativas, etc., em diferentes temas. Quando surge o Pacto Global, ele era um compromisso, né? Um pacto de empresas, né? Tipo, como empresas podem colaborar para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, né? Então, até hoje é uma das maiores iniciativas empresariais voltadas para essa temática de sustentabilidade, né? No Brasil, acho que a gente já deve ter umas 1.200 empresas signatárias. As maiores empresas do Brasil que vocês conhecem, elas são signatárias do Pacto Global, praticamente. Então essas empresas trabalham aí, discutem, fazem benchmark, se organizam ações, iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a Ambev, que eu falei para vocês, é uma empresa signatária do Pacto Global, né? Bom, beleza, então eu tinha um órgão que discutia governos, né? Daí eu crio uma iniciativa voltada para empresas. E aí o Prime surge muito entendendo que, ótimo, eu tenho empresas engajadas, porém, um CNPJ, né, vamos trazer assim, é um conjunto de CPFs. Né? Então, não adianta a empresa ser signatária, de novo, né, se as pessoas não forem éticas, né, não tiverem atitudes sustentáveis, né, se os líderes, por exemplo, não forem sustentáveis. E aí, muito em 2006, mais ou menos, que teve uma grande crise lá nos Estados Unidos, aquela bolha imobiliária lá, que foi considerada uma crise ética, né, na percepção deles, as escolas de negócio lá começaram a fazer um processo de meia-culpa. Falar, olha, se os líderes dessas empresas não são bons líderes, não são líderes éticos, significa que a gente não fez um bom trabalho. Ainda mais Estados Unidos, né, que para você ser gestor de uma empresa, você tem que passar por uma escola de negócios, né, para você ser um líder, um gerente, etc., você tem que ter ido para a business school. Então, bom, se esse líder não era um bom líder, significa que a business school falhou no processo de formação. E aí começou esse movimento dentro do Pacto Global de unir escolas, né, de escolas de negócios especificamente, para falar sobre, bom, como é que a gente forma melhores líderes, né, líderes responsáveis. E aí nisso surge o Prime, né? Hoje é uma iniciativa também global, são mais de 800 escolas aí no mundo, né, que são signatárias. Na América Latina, né, que é o capítulo que eu sou chair, a gente tem mais ou menos 120 escolas, mais ou menos, de instituições de ensino da América Latina que são signatárias. E meu papel ele é institucional, né? Garantir que as escolas que são signatárias aqui na América Latina estejam engajadas, estejam discutindo o tema, tragam isso para dentro da sala de aula, que os seus professores estejam inspirados para lidar com isso, que eles levem princípios de educação responsável, de sustentabilidade para o processo de formação dos alunos, né? Então, é uma organização em rede mesmo, né? E a gente faz tudo isso como instituição de ensino, né? Através de pesquisa, de ensino, de extensão, etc., para garantir que esses alunos se tornem melhores líderes e gestores, né? Então é um pouco disso esse papel. Eu assumi como chair o ano passado, né? E agora meu mandato foi estendido por mais 2 anos, né? Então vou até 2020, final de 2023. Né, como chair da América Latina. E daí participo de algumas outras iniciativas trazendo um pouco dessa interação e dessa troca também, mostrando o que a gente faz aqui na América Latina o que a gente chama o Global North, né, Estados Unidos, Europa, que tem uma visão
completamente deturpada do que a gente faz aqui, né? Então, também é um trabalho bem legal de troca, de interação entre os países, assim. Então, é um desafio bem bacana, né? Então vocês conversam entre si, tipo, em todas as regiões do mundo, sobre como vocês administram negócios. É basicamente isso? Ou nada como a gente forma líderes. Gestores de negócios. Como o papel das nossas instituições, né? Das escolas de negócio, efetivamente. Né? Porque é isso, né? O papel de formar melhores líderes, né? Garantir que o processo formativo esteja considerando temas de sustentabilidade, de ética, né? No processo de formação, para que esses líderes sejam melhores lá na frente. E quais as principais diferenças que vocês enxergaram do Brasil pro restante? Ou da América Latina, né? Porque eu acredito que seja um tanto quanto parecido. Eu acho, assim, na essência, não tem muita diferença, sabe? Porque no fim a gente está formando com pessoas, né? Formando pessoas. Claro, cada país tem a sua cultura, né? A forma de chegar aos negócios, né? A gente que trabalha em muitos projetos aí, globais, a gente percebe que, por exemplo, aqui na América Latina, os alunos têm um papel diferente de lidar com problemas sociais, né? Sim. Todo mundo faz voluntariado, faz alguma iniciativa, já fez em algum momento da vida, lida com algum projeto na comunidade, já lidou com algum momento, sente que tem uma responsabilidade, né? As próprias escolas de negócio sentem que precisam ter uma contribuição social, né? Porque é uma região bastante desigual, né? Sim. Coisa que, sei lá, se a gente vai nas escolas da Europa ou da Rússia, por exemplo, não existe tão forte esse papel protagonista do aluno perante a sociedade, assim, é mais como algo esporádico, porque, sei lá, né? Se você pega um país como a Alemanha, por exemplo, não é um país onde o aluno conviva com desigualdades o tempo todo, que esteja presente na vida dele o tempo todo, né? Então é difícil, geralmente eles vêm para cá, para a América Latina, para fazer um voluntariado, alguma ação, etc, né? Então eu acho que é mais essas questões culturais, mas na essência, assim, a essência é a mesma, né? Garantir, porque tá na cabeça, né? No modelo mental, na forma com que você olha para a tua gestão, a forma com que você lida com as outras pessoas, né? E aí são ética, empatia, são princípios universais, né, por assim dizer. Pode perguntar, senão eu não cala a boca. E qual o processo, professor, de formação para um bom líder? O que é ser um líder motivador também? Professor, o que é liderança? Na sua perspectiva também, né? Porque, assim, o professor comentou que tem esse preparo, né, para que tenha lá na frente lá um líder que possa entregar, né, fazer um trabalho legal, mas aqui no Brasil, até pela porcentagem de pessoas que são formadas, né? Se todo mundo lá fora tem que passar pela escola de negócios, aqui, infelizmente, a gente não tem. Até porque a educação é difícil, né? Para todo mundo, né? Então, como formar, professor, líderes que vão engajar as pessoas lá na frente, né? Que vai ser realmente um bom líder. Como a gente consegue? Só antes de você falar, eu ia fazer essa pergunta. Tipo, se tiver um passo a passo para que isso aconteça, qual seria esse passo a passo? Isso. Eu acho que primeiro a gente romper paradigmas, né, assim, como eu falei, a forma com que a sociedade se construiu, que a gente foi educado, foi criado, etc., sempre teve muito baseado no egoísmo. O ser humano é um ser egoísta por natureza, né, então isso conscientemente ou inconscientemente permeia muito dos nossos processos formativos. E isso, quando chega no ambiente empresarial, né, ou na própria liderança, fica muito atrelado à competitividade, né? Então eu tenho que ser melhor que o outro. Bom, isso na escola já acontece, né? Bom, eu tenho que ser o melhor da sala, eu vou comparar a nota com o meu coleguinha, e se eu tirei a melhor nota, eu vou zoar ele que a nota dele tá ruim, etc, né? Então a competitividade, ela faz parte do processo, né? Só que é esse paradigma que eu acho que é essencial pra gente ter uma boa liderança, né? A gente quebrar esse conceito de competitividade, né? Eu acho que competitividade é saudável, claro, mas a gente não deve ser a base de uma boa liderança, para um conceito de colaboração e cooperação, né? De entender que eu preciso do outro para eu ir além, né? E isso passa por muitas coisas, né? Passa por tirar um pouco a competitividade de lado, trazer mais humildade dentro do processo de liderança e de gestão, entender, né, as suas fraquezas e aonde estão as forças do outro que podem complementar as suas fraquezas, entender que a gente pode colaborar com o outro para atingir um objetivo em comum,
né? Ser mais empático, etc. Né? Meio clichê todos esses temas, mas eu acho que é simples, é justamente isso, assim, é você romper esse paradigma de competitividade, perceber que a gente tem espaço para todo mundo, né? E tem para todo mundo, e a gente precisa das outras pessoas, né? Claro que a gente sabe que precisa das outras pessoas, geralmente o ser humano é egoísta e se conecta com as outras pessoas para ele garantir sobrevivência, por assim dizer, mas entender que eu posso colaborar, né? A gente pode construir coisas em conjunto, e eu acho que é essa visão do líder do futuro, né? Um líder que seja empático, que entenda o seu papel também como cidadão, eu diria global, né? De saber que as atitudes e as ações que ele tem hoje impactam as outras pessoas, impactam o planeta hoje e vai impactar no futuro, né? Então, é preciso ter essa consciência, né? Então, eu diria que é isso, né? Entender o papel de cada um, entender que precisa das outras pessoas, ser empático, se colocar no lugar do outro, né? Que para existir essa troca e colaborar mais do que competir, né? Aí eu acho que a gente consegue avançar nesse processo. Essa é a principal frase, né? Colaborar mais do que competir. Mas até a gente conseguir quebrar esse paradigma, eu acho que vai demorar. É difícil, é mais fácil falar, né? Por isso que eu sou professor. Mas você tá na aula fazendo sua parte, então... Exatamente, tem que fazer a parte, mas eu acho que é isso, sim, a gente precisa... É um processo de autoconhecimento também, de refletir que você tem essas fraquezas, de refletir que você é egoísta e não adianta, que você é competitivo, porque às vezes inconsciente, né? Natural, e perceber, natural, né? É natural. E perceber que, claro, né? É um caminho diferente, mais difícil, tem que fazer mais esforço, mas não tem jeito, gente, assim. E se reeducar todo santo dia também, né? Porque não é do dia pra noite. Exatamente. E mesmo que a gente entenda isso, a gente vai ter que ficar lembrando É um processo diário, né? Sim. Eu acho que é todo dia, assim, você refletir sobre isso e cada dia se tornar uma pessoa melhor, né? Bom. Eu acho que isso aumenta o nosso sucesso também, voltando no que a gente falou anteriormente. Então, E, professor, assim, o que você acha que é a maior dificuldade das empresas brasileiras de conseguirem implementar a sustentabilidade e também essa empatia pelas pessoas? Está ligada à sustentabilidade, sim, entendi essa parte, mas gostaria de enfatizar as pessoas e dificuldades de empresa. Porque eu tenho a visão que a maior dificuldade de quem é empreendedor é a política, porque eu cresci, meu pai é empreendedor, eu cresci vendo ele reclamar de imposto, eu cresci reclamando de imposto, todas as pessoas que estão à minha volta, então eu tenho o pressuposto de que se não tivesse tanto imposto ou que tivesse mais coisas pela sociedade, a gente não seria tão, desculpa o termo, mas desgraçado financeiramente e mentalmente por tudo isso que acontece. Então, eu tenho essa visão, mas eu queria a sua visão sobre esse tema, o que é a maior dificuldade da sustentabilidade nas empresas e para uma empresa ter sucesso também, não só no quesito sustentável. Obrigada. Eu acho que sim, custo entra na conta, porque assim, o processo de sustentabilidade, né, a gente fala, claro, ele não é simples, você precisa mudar, né, então a gente precisa mudar, né, e para mudar a gente tem que correr riscos de certa forma, né, é claro que eu sempre falo, né, para você implementar uma estratégia de sustentabilidade, você nunca tem que pensar em algo que às vezes não dá para você alcançar, né? Você tem que olhar para as suas capacidades, para os seus recursos internos, para o que você pode fazer internamente e começar desde as coisas simples, né? Que às vezes é você, sei lá, remunerar o teu funcionário de maneira adequada, pagar certinho, fazer uma ação de relacionamento, né? Sei lá, dar um bombonzinho no final do ano, garantir um espaço bacana de trabalho, isso já é ser sustentável, né? Você está cuidando das pessoas, né? Isso influencia na motivação, isso influencia nos resultados, por exemplo. Né? Então, desde ações mais simples até você repensar um modelo de negócio, né? Que é um nível mais macro. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é entender um pouco sobre o que é sustentabilidade e perceber que muitas vezes não é você construir algo completamente novo, é olhar para dentro e ver as pequenas coisas que você pode fazer para melhorar, garantindo todas essas dimensões. Segundo, né, eu acho que tem essa questão do custo, né, porque, sei lá, se você vai inovar em um processo produtivo, você vai ter que investir, sei lá, às vezes em
novo maquinário, ou em novas fontes de energia, ou vai ter que mudar o processo, vai ter que investir em treinamento, etc. Isso implica em custo, né? E às vezes, dependendo da dimensão que você atua em sustentabilidade, é um investimento a longo prazo, né? Então isso é uma dificuldade também para ser sustentável, mas o que eu vejo hoje é que, claro, a gente está longe de ter os incentivos que a gente deveria ter para sustentabilidade, mas isso também começa a mudar. Então, assim, eu vejo que cada vez mais você tem um olhar, recursos estrangeiros vindo para o Brasil que incentivam práticas sustentáveis ou que pressionam, né? Se você não for sustentável, eu não vou comprar de você. Então, você faz com que as organizações mudem, se reinventem por causa disso. Fundos também nacionais de incentivo a energias renováveis, por exemplo, né? Seja isso a nível nacional, de estado, de município, então isso vem acontecendo. Então é preciso ter esse jogo de todos os lados, né? Como eu falei, claro, pode ser que a empresa tenha a maior das intenções, né? Mas se ela não consegue, não tem as capacidades de ser sustentável, dificilmente ela vai conseguir se ela não tiver um apoio de fora, né? Um ambiente externo que potencialize tudo isso, né? Então, eu acho que a gente cai na mesma máxima, né, você falou dos impostos, né? Mas a gente cai na mesma máxima do empreendedorismo no Brasil, né? Que é cheio de barreira, dificuldade para abrir empresa, dificuldade de fazer isso, dificuldade de fazer aquilo, etc. Então, o empreendedorismo diminui. Sustentabilidade é a mesma coisa. Pô, se você tem dificuldade de recursos, de imposto, etc., sustentabilidade diminui. Mas, né, eu acho que cedo ou tarde isso vai precisar mudar porque a gente vai precisar desenvolver os negócios e mudar os negócios, né? Porque senão não tem. Então, assim, de certa forma, eu vejo que é algo latente, sabe? E como você falou, assim, a maior dificuldade de inovação acaba caindo nos pequenos e médios empresários, né? Porque o custo ele pesa muito dentro desse processo. Mas eu sempre falo, gente, fazer o que pode dentro do contexto da organização. Eu falei do exemplo falei de um exemplo do Bombom, mas assim, criar um melhor ambiente organizacional, olhar ali, desde separar o lixo certo, já contribui positivamente para a sustentabilidade, garantir que, tentar fechar as contas do ano para poder pagar bem as pessoas, para poder cumprir com tudo que eu tenho que cumprir, saber o meu papel social, né? Preservar ali o entorno onde eu estou, interagir com a comunidade onde a minha empresa está, né? Tratar bem o meu cliente, tudo isso permeia o tema de sustentabilidade, né? Então, para mim, um negócio de sucesso, cada vez mais vai ser um negócio sustentável, porque assim, não tem como você fazer negócio sem considerar as pessoas, né? E aí, seja dentro da tua empresa, teus funcionários, fornecedores, etc. Seja fora, teu cliente, a comunidade do entorno, sem considerar o ambiente, né, que é de onde você está tirando o teu recurso e onde você está jogando o teu recurso fora. Então, se você não joga o recurso direito, você não vai ter recurso para extrair. Então, você não tem matéria-prima, então não tem como funcionar. Nem, né, sem olhar para a questão econômica, né? Se eu não tenho prosperidade financeira, eu não tenho negócio. Né? E aí, hoje se fala muito em ESG, onde você traz questões de governança, né, de prestação de contas, de transparência, de ética, etc. Se você não tem isso, você também não tem negócio, né? Então, um negócio sustentável é um negócio que considera todas essas dimensões de uma forma ou de outra. Você acha que, assim como as empresas estão evoluindo devido às pessoas, esse novo formato está surgindo, você acha que na política isso também vai acontecer? Porque eu espero muito que sim. Eu acho que sim. Esperança. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que a nossa maior dificuldade é fazer as pessoas se interessarem por política e acreditarem que a política pode ajudar, assim, né? Isso, né, no Brasil a gente já tem algum tempo, e na América Latina também tem isso como um todo, né? Das pessoas, primeiro, desacreditarem na política e não se interessarem pela política, né? Só que a gente sabe, né? A gente precisa entender que a gente precisa discutir, entender mais sobre isso e pesquisar efetivamente e cobrar. E eu acho que isso é muito também do ser humano, né? Não vou ser eu que vou cobrar. É culpa do governo que não resolve, isso, né? Eu acho que esse é o não entende o papel e a responsabilidade que tem como cidadão,
na hora da escolha, na hora da cobrança também, Sim. né, de resultados, né? Então isso é algo de cultura mesmo, de conhecimento político, que a educação ela tem um potencial muito grande de ajudar isso, né, de discutir isso, esses papéis, essas responsabilidades, o papel do cidadão, o papel do voto, o papel da eleição, né? Então isso é preciso. E também confiar, né? Eu acho que a gente precisa formar novos políticos, né? Que sejam jovens, com ideias diferentes, muitas vezes, e jovens têm que confiar nesses políticos jovens também, né? E levar isso, que é um processo de construção. Mas eu também sempre digo assim, né? A gente vive numa democracia nova, né? Então, infelizmente, são ciclos de erros e acertos e a gente está vivendo isso, né? Todos os dias, né? Desde o início da democracia no Brasil. Então, uma hora eu acho que a sociedade aprende de uma forma ou de outra. E eu acho que, assim, é na pancada, né? A gente aprende com os erros e vai, acerta, evolui. Mas a gente precisa discutir isso e trazer isso para a pauta, né? Discutir política, discutir consciência política e papel do cidadão também, né? E não só votar e terceirizar a responsabilidade, né? E então, depois que é o que culpando, acontece. né? Exato. Porque tudo é culpa do governo, mas quem colocou no governo foi você, querido. Então é isso que a gente terceiriza muita coisa, né? E é isso desde sempre, né? Não só na política, como eu falei, é culpa da empresa, é culpa do governo, é culpa dos outros, etc. Mas nunca é culpa nossa, do cidadão, né? Ou do consumidor, etc. Então eu acho que essa virada de chave a gente precisa fazer o quanto antes. Mas eu acho, na minha visão leiga e pesquisadora bastante de política, eu acho que isso já está acontecendo. Sim, Tanto com os políticos que estão lá dentro, quanto com as pessoas, né? Porque depois da Lava Jato aí foi um boom pra gente abrir o olho pra política. Não adiantou muita coisa, né? Convenhamos, mas eu acho que esse ano de 2022, eu acho que vai ser um ano bem decisivo, assim, pra política brasileira. Eu acho, na minha visão. De transformação. De transformação. Eu acho. Depois de toda a crise, né? De tudo que aconteceu. De toda disruptura, de toda a crise que acontece na sociedade, a gente tem uma mudança. Né? Então, algo muda. Algo muda, né? Então, esperamos que seja positivo, exatamente. Bom, podemos... Pode ir. Professor, trazendo tudo isso que a gente conversou, qual a mensagem final que você deixa para os nossos pinhãozinhos? De tudo. Eita! E livre para você também, né? Se você quiser dizer o que você quiser. Eu vou puxar uma frase que eu falei, que você deu highlight, mas eu diria que é melhor colaborar do que competir. Então a gente precisa entender esse papel da colaboração, da cooperação, a importância que as outras pessoas têm, né, na nossa vida, se colocar no lugar dos outros, para que a gente possa evoluir como sociedade, como humanidade, como empresas, organizações, né, como um todo, né? Então, e de novo, né, reforçando o papel de cada um, que cada um tem em gerar essa transformação, em ser agente de mudança, ser agente de transformação e perceber que a gente pode fazer muita coisa aí sozinho, com outro, como sociedade, amigos, etc, né, e evoluir. Com certeza. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas, verdade. Muito bom. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada por essa aula, né? Mais uma Imagina. aula para sua conta. Adoramos, né? Os pinhãozinhos, com certeza. Foi uma coisa que, na minha opinião, clareou bastante coisa e complementou com tudo que eu acredito. Eu também sou uma pessoa bem otimista em relação ao país e às pessoas também. Eu acho que tá mudando e eu fico muito feliz que uma pessoa estudada sobre o assunto fale a mesma coisa que eu penso. Então, me dá mais esperança ainda pelo mundo. Então, muito obrigada pela sua presença, Que bom, por obrigado. tudo que você falou pra gente aqui, por tudo que você ensinou. E espero que todo mundo tenha aprendido pelo menos 1/3 do que a gente aprendeu aqui, que já vai Bom. ser excelente, Nossa, né? maravilhoso, vai mudar bastante gente. Obrigado pelo convite. Feliz. Prof, muito obrigado também, né? Uso das palavras da Ju também. Foi uma aula, foi maravilhoso. Obrigado. E só agradecimentos pela sua presença. Obrigado pelo Obrigado convite, pessoal, por esses espaços de trocar ideia. Não ensino nada, hein? Eu só falo umas coisas aí. Puxa, Cabe cada um aulas, bastante, aprender né? e perceber. Perspectivas. Exatamente. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Então é isso, pinhãozinhos. Já sabe, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes e tchau!